Se liga na resolução da questão 177 do simulado da prova de matemática. Vamos lá, confere aqui. Um professor de educação infantil deseja propor em sua próxima aula uma atividade que envolve o recorte e colagem de formas geométricas para construir desenhos. Um dos desenhos propostos é o de uma borboleta, cujas asas serão feitas utilizando dois triângulos congruentes. Em seu computador, o professor prepara o molde a ser utilizado, colocando os pontos em destaque para o efeito decorativo e linhas tracejadas para demarcar a área a ser recortada. Então, nós temos essa área aqui conforme a figura. Após fazer o primeiro molde, ele dá instruções a seu assistente pedagógico para que este possa reproduzir a figura sem pressa para outras aplicações da atividade. Entre as instruções, o professor informa as coordenadas dos pontos em destaque e as coordenadas informadas podem ser representadas pelo conjunto de pontos que satisfaz qual dessas desigualdades que estão apresentadas nas alternativas. Vê que nós vamos precisar aí de usar desigualdades, representar desigualdades no plano cartesiano e também nós vamos precisar utilizar o módulo de um número real. Então vamos primeiro, antes de fazer a questão, conferir esses dois tópicos: representação de desigualdades no plano cartesiano e também o módulo de um número real. Confere aqui. Para representar desigualdades no plano cartesiano, considere, por exemplo, uma reta cuja a sua equação poderia ser da forma ax mais b. Inclusive, a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y seria o b, e com o eixo dos x é a chamada raiz ou zero. Quando a reta está contida no plano, ela divide o plano cartesiano em dois semiplanos. Nós temos esse semiplano superior, caracterizado pelo conjunto de pontos que está acima da reta, e o conjunto de pontos que estão abaixo de quê? Da reta. Esse semiplano inferior. O semiplano superior, ele é caracterizado pela inequação y maior do que ax mais b. Já o semiplano inferior, ele é caracterizado pela inequação y menor do que ax mais b. E a reta y igual a ax mais b. Então, confere aqui, observa aqui, y maior que ax mais b são os pontos que estão acima da reta. Y menor que ax mais b são os pontos que estão abaixo da reta. Y igual a ax mais b são os pontos que estão na reta. Então vamos fazer agora esses dois exemplos aqui para que a gente aprenda e possa resolver a nossa questão. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, ele quer o conjunto de pontos, a representação dos pontos que estão no plano cartesiano e são caracterizados pela inequação y maior ou igual que x menos 3. A reta y igual a x menos 3 é uma reta crescente, já que o a é positivo. Aqui é a sua raiz 3 e aqui é menos 3, que é a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y, é o b. Como eu quero que seja maior ou igual, eu quero aquele conjunto de pontos que está acima da reta ou na reta. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Nós vamos ter o semiplano superior. Agora, nesse outro exemplo,
nós vamos representar essa reta. Vê que aqui a representação dessa reta, o B é 4. E a raiz ou zero, se a gente pegar isso aqui igual a zero, menos 2x mais 4 igual a zero, você vai encontrar x igual a 2. Então nós vamos ter a reta aqui, né, ela está inclinada para a esquerda. A função é decrescente quando esse A é negativo. Como eu quero menor, menor é o semiplano inferior. Então, é o que está abaixo da reta. Um detalhe importante para a gente aprender aqui direitinho é o seguinte: vê que no primeiro exemplo você tinha a reta e o que estava acima da reta. Já no segundo exemplo, você tem só o que está abaixo da reta e não colocou a reta. Por quê? Porque não tem o igual, é só menor. Menor é o que está abaixo da reta. E para resolver a nossa questão, a gente ainda vai precisar de uma representação gráfica usando módulo, função modular. Então, confere aqui na sequência. O módulo de um número real é a distância do número real à origem. Então, por exemplo, se estivermos interessados no módulo de menos 2, qual é a distância que menos 2 tem da origem? A distância que menos 2 tem da origem do zero é 2. O módulo de 2 é 2 também. Números opostos ou simétricos têm módulos iguais. E o módulo de 3 é 3. Uma propriedade importante é que se nós considerarmos os números que estão entre menos a e a, que são números opostos ou simétricos, são aqueles números que a distância à origem é menor do que a. Ou seja, quer dizer que o módulo dele é menor que a. Então, isso aqui é equivalente a dizer que são os números que vão de menos a até a. Não é verdade? Esses são os números que estão compreendidos entre menos a e a. Ou seja, olha para aqui, é só aprender que módulo é a distância do número à origem. Então, quais são os números que a distância à origem é menor do que a? A, um número real positivo. São aqueles números que são maiores do que menos a e menores do que a, que estão compreendidos entre menos a e a. Olha a representação agora da função modular. Confere aqui comigo. Se eu tivesse a função definida por y igual a 2x menos 6, a gente aprendeu que isso é uma função crescente, porque o a é positivo. Aqui é a sua raiz ou zero, porque se eu fizer 2x menos 6 igual a zero, dá x igual a 3. E aqui é menos 6. Mas eu quero o módulo disso. E o que é que a gente faz para encontrar o gráfico da função módulo de 2x menos 6? Vê que o módulo, por ser uma distância, ele jamais será negativo. Então, nós precisamos pegar esse gráfico da função definida por y igual a 2x menos 6 e rebater em relação ao eixo dos x. Ou seja, o que é negativo vai virar positivo. Então, confere aqui. Nós vamos ter o seguinte. Se tínhamos um gráfico assim, que era o gráfico de 2x menos 6, y igual a 2x menos 6, esse gráfico aqui assim, ó, se tínhamos esse gráfico, agora nós vamos ter que gráfico, Rui? Nós vamos ter o gráfico assim. Essa reta, ela vai ser assim. Esse gráfico não vai ser mais uma reta, né? Se ali era menos 6, aqui é mais 6. Então, quando colocamos o módulo na função, rebatemos de baixo para cima. Agora, nós já temos condições de fazer a nossa questão e vamos fazer. Na nossa questão, observa o seguinte, que nós precisamos representar, encontrar a função que define esse conjunto de semirretas. Essa é a função definida por módulo de x.
Já essa outra função aqui, ó, ela é a função que é a oposta a essa outra, ou seja, assimétrica. Nós podemos dizer que é menos o módulo de x, não é verdade? Olha para aqui. Módulo de x é esse Vzinho, né? Voltado para cima. E menos módulo de x é o que está voltado para baixo. Como estamos interessados nessa região aqui, ó, como estamos interessados nessa região, nós já queremos aqueles números que o quê? São os valores de y que estão abaixo da função módulo de x, então é menor do que módulo de x, e acima da função menos módulo de x. Então observa que essa região representa o conjunto de pontos do plano cartesiano que está abaixo da função módulo de x e acima da função menos módulo de x. Como nós falamos naquela propriedadezinha de módulo, e vamos reescrever aqui, que se eu tenho A, um número real positivo, o conjunto de pontos, por exemplo, que estão entre menos A e A, é equivalente a dizer o quê? Que são aqueles números que a distância à origem é menor do que A. Ou seja, que o módulo é menor do que A, porque o módulo é a distância à origem. Assim, nós já vamos ter aqui que o módulo de y ele é menor do que o módulo de x. Mas precisamos agora ver que intervalo de variação tem para o x. Então observa aqui que o x, ó, os valores de x, eles estão variando de quanto até quanto esses valores de x. Esses valores de x, eles variam de menos 4 até 4. Então, se os valores de x eles variam de menos 4 até 4, usando a mesma propriedade de módulo, nós poderemos dizer que o módulo de x ele é menor do que 4. Então, assim, menor ou igual, né? Por que menor ou igual? Porque vê que pode ser 4. Vê que esse extremo aqui, né? Ele pode ser 4, assim como esse também pode ser menos 4. Então, nós utilizaríamos aqui menor ou igual. E chegaríamos à conclusão, agora, que o módulo de y é menor que o módulo de x, que por sua vez é menor ou igual que o módulo de 4. E a resposta da questão 177 encontraria-se aí na alternativa D. Tá legal? Então o que é que precisamos? Desigualdade no plano cartesiano. Quando a gente tem y maior é o que está acima, na verdade, y menor é o que está abaixo daquele gráfico, e y igual ao que está naquele gráfico. Assim também como o módulo. Lembra que o módulo é a distância do número à origem. Então, quando você quer que o módulo seja menor do que A de um número real positivo, basta pegar os números que estão compreendidos entre menos A e A. E quando colocamos o módulo numa função, rebatemos de baixo para cima.